E eu fiquei alguns anos, 4 anos com eles, o que me deu bastante bagagem profissional para escolher o que é a minha missão, qual é o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida nada mais é do que trabalhar com o ser humano, porque eu amo pessoas. Né? Então, o meu celular começou a andar aqui. Então, o que é a Alure Desenvolvimento Humano? A minha missão, ou o meu propósito de vida, é capacitar pessoas para que juntos possamos ampliar a consciência dos relacionamentos humanos. Né? O que é isso? É fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, falando, olha, participem, estejam junto comigo, venham conversar. Tem dúvida? Não saia com dúvida, venha perguntar, a gente está junto. O bonito desse trabalho é que todo mundo saia com alguma reflexão, com um propósito, com algo em mente para transformar na sua vida e dentro da organização em que está. Né? Quando eu falo dos meus valores, né, porque fui eu que trouxe esses valores para a organização, quando eu falo de credibilidade, que é uma coisa forte para vocês, né? Vocês trabalham muito com a credibilidade, ou não? Sim? Sim. O tempo todo. Se eu faço um negócio ruim para um cliente, ou eu impacto, né, uma pessoa, um corretor que eu treino, que eu desenvolvo, isso vai resvalar dentro de mim. Então, eu tenho que falar e agir do jeito que eu falo. Né? Quando eu falo de comprometimento, é um dos valores de vocês também, da Remax. Comprometimento. Eu tenho que ter um comprometimento com o cliente e com toda a rede de relacionamentos, porque um indica para o outro e fala para o outro. Né? E cooperação. Eu preciso ir além da tarefa, eu preciso ir além e olhar o ser humano, olhar o que está por trás de tudo. E tem que ter atitude para colocar em prática os sonhos. Vocês trabalham muito com sonhos de pessoas, não é? Não é verdade? Sim. Uma pessoa que quer uma casa nova, uma pessoa que quer um lugar para um negócio, para fundar um negócio. Então, assim, nós estamos aí com alguns valores similares entre nós. Então, eu já vou começar aí convidando vocês a pegar o celular de vocês, acessar esse site, mente.com, www.mente.com, e vocês colocam esse código 328291. Então, acesse mente.com, o código é 328291. Ali, nós vamos encontrar duas perguntas. Primeiro, a pergunta é: com qual sentimento você chega hoje? Com qual sentimento você chega hoje? Cris, deu mensagem aqui do código could not be found, o 328291. Acho que não deu aqui também. Para também. mim também, não acessou. É aí que a gente já vê isso agora. Para mim também deu código inválido. Ele deve ter mudado o código. Então, Be... por favor, coloca 328294. 328294. Foi. Agora foi. Então, por favor, respondam. Com qual sentimento você chega hoje? Não precisa ter um só, pode ser 3. Você pode colocar, são 3 palavrinhas. Com qual sentimento você chega hoje? Ô, Cristiane, acho que o meu não deu. Mente.com, código 328294? 328294. O meu saiu sua pesquisa, não encontrou nenhum documento correspondente. Você colocou www.mente.com? Eu coloquei mente direto. Curiosidade, expectativa, felicidade, esperança. Olha, o nome é um sentimento maravilhoso e forte. A grande maioria das pessoas está colocando esperança. Determinação, mente aberta, felicidade, expectativa.
Esperança é a mais gordinha aí, que tá... Então, para quem não acessou ainda, é www.mente.com, sem o BR. Vocês estão vendo o resultado na tela de vocês? Uhum. Olha, gratidão é uma palavra forte, é bonita também. É o sentimento mais nobre que um ser humano pode ter. Na minha tela não está aparecendo o resultado. Tá? Você vai ver só quando você olhar para o Zoom, porque eu compartilhei a minha tela, está aparecendo aqui. Não está compartilhada a tua tela. Não tá? Não. Roger quer um chimas? Ai, não vi que estava aberto. Eu quero, Gilian. Não vi que estava aberto. Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Agora tá. Uau, a Esperança tá bem, hein? Eu não consegui. Você não conseguiu? Eu não consegui. www.mente.com. Eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui, quando eu entrei, tipo assim, porque eu tô usando o celular, né? Mas é mente Então, assim, com I, viu? Pode ser que ela botou eu I. sei. Não, mas eu botei certinho. Mas só que acontece, o que está acontecendo é que na hora que eu vou colocar o código, eu não estou conseguindo colocar o código. 328294? Tipo assim, tem uns números que já estão lá na entrada e eu não estou conseguindo apagar esses números e Só colocar o escrever código. por cima. Escreve por Escreve cima. por cima, ele não apaga. Ah, é? Ah, então tá bom. Agora nós temos a segunda pergunta. Isso fica registrado, Myron, depois a gente compartilha. Nós temos a segunda pergunta, que é: qual a sua expectativa para essa hora e meia que estaremos juntos? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Qual a sua expectativa para essa hora e meia que estaremos juntos? O código é 328294. Eu consegui. Ah, que joia, Marcos. Maílson. Maílson, obrigada. Aprendizagem, conhecimento, aprendizado. Muito bom. Gostei do coração. Olha que legal, todo mundo está aqui contribuindo, compartilhando as suas ideias, seus sentimentos, não é verdade? Isso é maravilhoso, construir juntos. Adorei esse aplicativo que eu não conhecia e já vou usar. Muito legal. Eu não sei o que eu apertei, que eu acho que voltou para botar o código. Pode repetir de novo, por favor? Pode. O Tá na código é tela ali. 328294. Ah, aquele ali, tá. Não sei por que voltou tudo aqui. Eu vou aproveitar, enquanto vocês respondem, eu vou fazer uma filmagem disso aqui. Finalizaram, eu acho, né? Acho que sim. Sim, né? Muito bem. Então, legal, a gente já sabe qual é... Ah, não, tem mais contribuições aí, ó.
Nós tivemos conhecimento, aprendizado sob maior votação, aprendizagem, experiência, conhecimento pessoal. Muito bom. Depois eu vou compartilhar tudo isso daqui com vocês, tá? Esse resultado do que a gente está conversando. E é muito bom saber qual o sentimento que vocês estão chegando aqui. De acordo com o que vocês já trouxeram nesse bate-papo informal que nós tivemos anteriormente, antes da sala estar abrindo, a gente veio falando sobre comportamentos, né? Sobre comportamentos que estão mudando, que estão transformando. Então, a Luri tem uma metodologia chamada Comuri, comportamentos que mudam resultados. Por quê? Nós compreendemos que são pessoas que fazem as organizações. São as pessoas que estão mudando tudo. Então, o que está acontecendo no nosso planeta hoje é devido a um contingente, uma exceção que está acontecendo, mas como que as pessoas e as empresas... Travou o áudio. Né? O quanto que o comportamento dos líderes e funcionários está desconectado dos valores organizacionais. Às vezes a gente tem um valor, tem um olhar, por exemplo, está todo mundo engajado em fazer a transformação e tem um ou outro que fala, cruza os braços, fica olhando, fica de longe, porque talvez os valores dele não combinem com os valores da organização. Por que isso acontece? Por que tem esse desalinhamento, né? Será que tem uma conexão entre propósitos do líder, do funcionário, com a estratégia da empresa? Muitas vezes a gente nem sabe quais são os propósitos dessas pessoas individualmente e no coletivo, quando a gente fala de um time, quando a gente fala de uma empresa também. Então, é importante ter o alinhamento de valores, de propósitos, né? Como que a gente pode colocar em prática, por exemplo, os valores da organização para potencializar o nosso negócio? Quais sistemas de gestão são necessários? Vocês conseguem perceber isso na empresa de vocês, ou no dia a dia, na relação com os funcionários, na relação com o cliente? Às vezes você tem um valor, o funcionário tem outro. Como que vocês percebem isso? Realmente isso acontece mesmo, Cris. Realmente tem a cultura da empresa e às vezes um ou outro aqui não consegue a conexão, ou a gente que não consegue conectar. Eu acho que a gente está aqui para entender. Assim, logicamente, a culpa é nossa, né? Então a gente precisa de aprender como é que conecta uns aos outros aí em relação à cultura organizacional. Realmente é muito, muito interessante isso aí que você colocou. Eu gostaria de convidar vocês a gente olhar quais são as possibilidades, né? Não tem culpa, só tem um caminho que a gente está percorrendo e estamos todos juntos. Em algumas horas a gente sabe como fazer, em outras horas não sabe, não é? Então, está todo mundo junto. Por exemplo, o que aconteceu com a Covid? Muitas empresas foram muito rápidas para agir, funcionários também, e outras nem tanto. Então, assim, estamos todos num aprendizado, numa jornada de aprendizagem, né? Quando a gente fala de Comuri, as empresas, elas têm necessidades. As necessidades de trazer lucro, as necessidades de trazer engajamento, todas as necessidades que vão impactar diretamente os resultados. Mas, quando a gente fala de valores, eu preciso enxergar quais são os valores individuais das pessoas, das equipes, né, dos clientes. A gente precisa entender quais são as crenças dessas pessoas, as minhas próprias, os meus valores, as crenças, as minhas crenças, e também o que se reflete em comportamento. Eu vou dar um exemplo para vocês do que são valores e crenças, né, e comportamentos. Vamos supor,
eu tenho aqui um líder religioso do Espiritismo e tenho um líder religioso da Igreja Católica. Os dois, com certeza, querem paz, isso é um valor, né? Paz, entendimento, trocas positivas. Mas quando a gente fala de crenças, são completamente diferentes. A crença de um líder religioso do Espiritismo, com certeza, é completamente diferente do católico. Qual que está errado e qual que está certo? Nenhum dos dois. Os valores são similares, mas as crenças são diferentes, que também vão indicar comportamentos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho dentro da organização pessoas que têm valores parecidos, similares ao da organização, mas têm crenças diferentes, né? Vamos supor que os valores da organização seja a gente primar, um dos valores, por exemplo, poderia ser foco em resultados, né? O valor pode ser igual para mim, pode ser igual para o França, mas a crença pode ser diferente. Vamos supor que eu fosse uma líder, né, da Remax, mas que, para mim, o que mais importava era o lucro, a parte financeira. E eu ia fazer de tudo para ganhar. Não importa se eu tiro o cliente do França, não importa se eu tiro o cliente do não sei o quê, não importa. O meu valor é primar para a saúde financeira da organização. É o mesmo valor que o França. Só que a crença está completamente equivocada, né? Então, assim, quando a gente fala de alinhar valores, a gente também precisa alinhar crenças para que os comportamentos sejam similares. Não adianta a gente falar que eu tenho valores iguais, eu primo pelos valores da organização, mas eu tenho crenças e comportamentos completamente diferentes. Os resultados serão outros, né? Então, é importante a gente perceber essas nuances, porque elas são muito importantes no final do dia, né? Ô, Cristiane. Oi, pois não? Madalena. Não, eu achei muito legal isso que você falou, porque eu acho que a maior dificuldade assim, que os líderes têm nas organizações, e agora também eu acho que na Remax, é porque não levam em conta as experiências anteriores das pessoas. Então, acho que procuram assim, nivelar tudo do mesmo nível, sabe? E isso faz muita diferença e acaba que as pessoas ficam desmotivadas, sabe? Porque cada um tem sua história. Então, no momento que o líder começar a valorizar isso, a experiência, a história da pessoa, eles vão ter um resultado diferente, eu acredito. O importante nisso tudo, quando a gente fala de comportamentos, né, de crenças, de valores, é eu não julgar. Tem uma grande diferença entre julgamento e fatos. Então, quais são os fatos? Esses fatos são aqui. A Madalena tem essa experiência, ela tem essa bagagem, ela tem esse conhecimento. Então, o França tem outro conhecimento que pode juntar e nós podemos dar um resultado melhor juntos. Então, qual é a diferença entre fatos e julgamentos? Fatos é concreto, tá ali. Julgamento está no mindset, está na crença individual das pessoas, né? Então, é importante a gente ter isso claro, a diferença entre julgamentos, que podem estar banhados de crenças, de fatos. E quando a gente fala em comportamentos que mudam os resultados, para que a gente está trazendo isso bem agora? Cristiane, está tendo uma pandemia. O mundo está dentro de casa. Por que você está falando de valores agora? Para que eu estou falando sobre isso? Né? E aí, eu quero trazer para vocês, está fresquinha, saiu do forno, ó, dia 23/4. Eu recebi ontem essa pesquisa nas minhas mãos. Então, como que será o novo normal? Antes, estava todo mundo indo para um caminho, né? Aquilo era normal. Trabalhar dentro de casa em home office não podia, porque vai dar implicação legal, porque vai isso, porque aquilo. O que aconteceu em menos de um mês? Todo mundo foi para casa. Esse é o novo normal.
né? Muita coisa aconteceu aí, arrastado por isso. Isso é o novo normal. Aí eu tenho 2 grupos que eu gosto muito de seguir, que são empresas humanizadas e o capitalismo consciente. O capitalismo consciente, ele foi fundado pelo Raj Sisodia. Ele é um pensador que começou a conversar com o dono da Whole Foods. A Whole Foods é uma empresa de produtos naturais e chegou a certa feita, eles estavam com a crise, isso lá atrás, né, em 2009, eles estavam praticamente fechando as portas. E o que aconteceu por surpresa do Whole Foods? Toda a comunidade que estava em volta do Whole Foods não quis que fechasse, porque eles eram bem atendidos, sabiam que o produto era um produto espetacular, realmente de procedência, tinha toda uma bagagem por trás que era especial, e eles não deixaram fechar o Whole Foods. E aí o Raj Sisodia, como presidente do Whole Foods, escreveram um livro chamado Capitalismo Consciente, ou seja, eu posso ter lucro e posso também fazer o bem para a comunidade, trazer riqueza e abundância para aquele lugar. Então, a USP, as Humanizadas e o Capitalismo Consciente elaboraram um relatório, agora com esse tempo de exceção, que a gente chama de Covid, né, 19, eu prefiro chamar de tempo de exceção, porque é um momento onde a gente para olhar para dentro de nós mesmos, né, e ver o que a gente pode entregar de valor para empresas, para a comunidade, né? Como que a gente pode olhar as dimensões da entrega de valores compartilhados, ou seja, eu não estou olhando só para o meu umbigo, eu estou olhando para o todo, né? Eu preciso olhar para a prosperidade, para a abundância e perceber que existe uma economia emergente, que está chegando aí uma elevação da consciência individual. Nós estamos aqui conversando sobre valores. Então, é importante a gente perceber esses movimentos para a gente sair da vala comum, sabe? E ampliar o nosso nível de consciência. Então, quando a gente fala de empresas humanizadas, a gente fala tanto de pessoas como de propósito. O que é propósito? Para que eu nasci? Para que eu vou sair da minha cama hoje? Para que eu, mesmo estando aqui na minha casa, eu estou conversando com essas pessoas? Porque meu propósito é levar consciência para as pessoas a partir da minha própria consciência. Isso vai impactar diretamente na performance, nas minhas entregas, na forma como eu entrego isso para o mundo, né? Então, quando eu me conheço, eu tenho um olhar para dentro forte, eu transfiro isso de uma forma generosa para o mundo. E aí a gente pode perceber que muitas empresas elas podem florescer, né? De uma forma mais consciente e humanizada. E a gente, antes, olha, eu estou há 20 anos como consultora e antes disso ainda, como desenvolvimento humano de pessoas, trabalhando em Coca-Cola, em grandes empresas, era quase que proibido falar que um líder ama a sua equipe, né? Hoje a gente está falando de amor, de carinho, de atenção. E eu sempre falava para a minha equipe, eu amo vocês. Se eu não amasse, eu não estaria aqui. Então, o fundamental para um líder hoje, tem até livros a respeito, tem o RH dos Lovers, né? Então, assim, nesse momento de pandemia, nós percebemos o quanto esses sentimentos são fundamentais no nosso dia a dia. Quanta ajuda que a gente está dando para as pessoas, né? E aqui, olha, só uma reflexão trazida desse grande pensador indiano, educador indiano, a forma mais elevada de inteligência humana é dirigir a atenção desprovida de julgamento. Foi o que a gente acabou de falar. Eu não vou basear em julgamento, eu vou basear em fatos. E como que eu vou fazer isso? Como que eu posso mudar o meu mindset, né? A neurociência traz recursos fantásticos para a gente mudar hábitos. Então, como que eu faço essa transição da inconsciência para a consciência, né? Eu trago aqui a filosofia do capitalismo consciente. Eles dizem o seguinte:
quando a gente fala de capitalismo consciente, a gente tem que ter um olhar, uma orientação para o stakeholder. Por exemplo, se eu vou pedir permissão para vocês para me usar como exemplo. Eu posso? Vocês me permitem? Então, por exemplo, eu sou uma vegana, sou vegana. O lugar que eu estou aqui, eu posso até mostrar para vocês depois, era uma churrasqueira, né? Eu transformei isso no meu escritório. E assim, essa churrasqueira nunca funcionou, faz 30 anos. Então, quando eu vou para o supermercado, eu tenho essa visão mais... Isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ninguém aqui, tá? Eu quero deixar isso muito claro, eu estou colocando fatos para vocês. Não é um julgamento, são fatos. Quando eu vou para um supermercado, eu não ponho minhas compras em sacola plástica, eu vou verificar se os produtos que eu utilizo, eles têm uso de animal nesse produto ou não tem. Eu não uso sabonete que é advindo de proteína animal, né? Então, assim, a minha orientação para os stakeholders, eu vou olhar para toda a rede que está à minha volta. Eu vou olhar para todo o universo, eu tenho mais consciência diante das minhas escolhas. Então, se eu escolhi ser vegana implica em uma série de outras coisas. Significa eu olhar para os meus stakeholders de uma forma diferenciada. Então, no caso de vocês, são treinadores de corretores, né? Então, assim, como que eu vou olhar para esse ser humano? Eles são tão seres humanos quanto eu. Então, se a pandemia está acontecendo, eu fui impactada, essas pessoas também foram, o mercado imobiliário também foi, as pessoas que estavam querendo realizar os seus sonhos de casa própria também foram impactadas, né? Então, assim, como que eu vou olhar para esse contexto e, baseado em meus valores, fazer escolhas? Eu tenho que ter uma liderança consciente. O que é liderança consciente? Essa liderança com esse olhar de radar e conectado com o tudo e o todo. A cultura consciente. Então, a cultura consciente é trazer o meu valor na prática do dia a dia. Então, assim, eu vou tomar uma decisão e vou tomar uma ação baseada em meus valores, que é de integridade, que é de cumplicidade, né? Então, assim, toda vez que eu vou fazer uma escolha, eu vou pensar, bom, sobre o meu ponto de vista, sobre os meus valores, assim seria a melhor forma, né? E eu preciso ter um propósito maior. Eu não vou olhar só para o meu próprio umbigo, eu vou olhar o que eu estou oferecendo para o mundo. Eu tenho meus talentos, eu tenho meu dom. O que eu estou oferecendo? Como que eu estou oferecendo isso para o mundo? Né? Aí... Desculpa te interromper, mas parece que está cortada a tela ali, não dá para ler muito bem o que está escrito. Na verdade, é um recorte? É um recorte da própria apresentação. Ah, tá legal. Propósito maior, cultura consciente. Não cortou, não. Ah, tá jóia. Tá bom? Desculpa. Então, o que aconteceu? Assim, o que o Acra está falando, por exemplo, Cris, aqui no slide, está aqui, propósito maior, né? Aí, para mim, está parecendo, o propósito deu uma PR. Está só o EMPR, não está empresa. A gente, não sei se para você aí está... Para você está empresa, Cris, ali no propósito maior, a primeira linha ali. O propósito de uma... EMPR, está escrito, aparece. No texto mesmo lá em cima. Aqui foi cortado. Mas, assim, propósito... Para você também está cortado, Cris? Está cortado, mas como isso está tudo na minha cabeça, eu só deixei... Então tá bom. Então é que a gente está tentando ler aqui e corta. Então tá tudo ótimo, beleza. Mas depois, quando eu for mandar para vocês, eu mando tudo perfeitinho, tá bom? Ótimo, beleza. Muito obrigada. Então, o que aconteceu com esse advento, né, que está acontecendo no mundo? Teve uma ampliação desse olhar para além disso. Então, me desculpem que está em inglês, mas eu também não vou adentrar muito nisso. Eles extrapolaram isso daqui. Então, assim, eu preciso ter um impacto maior, tanto das indústrias, quanto da parte financeira, como no mundo natural. Eu preciso olhar para isso todo. Vocês viram, por exemplo, em Veneza, aqueles canais, eles eram bem poluídos, né? Eu nunca estive lá, mas eu acompanhei isso ao longo da história.
que aconteceu depois que apareceu o Covid? Eles limparam os canais, tem até golfinho nadando lá. O que aconteceu? Uma ampliação de consciência das pessoas para olhar para a natureza, para olhar para os recursos naturais, para olhar de uma forma diferenciada para o impacto que a gente está gerando na Terra, né? Então, tem uma frase que eu não gosto muito dela, mas eu vou dizer aqui: tem males que acontecem para bem. Para mim, sempre é o bem que está perdurando. É lógico que eu estou olhando para as questões e estou com compaixão pelas pessoas que faleceram. Infelizmente, isso teve um impacto gigantesco nas famílias. Eu não estou menosprezando esse impacto, que foi muito doloroso para muitas famílias e até pessoas próximas, né? Médicos conhecidos que faleceram. Não é isso que eu estou dizendo. Mas olha só o quanto que a raça humana está aprendendo com tudo isso que está acontecendo. A gente está ampliando nossos níveis de consciência, né? Então, a gente está olhando para o ser humano de uma outra forma, diferente. A gente está vendo para o impacto social. A gente está olhando para conhecimentos. Então, as empresas humanizadas estão chamando hoje de a economia da sabedoria. A gente tem que olhar com maior sabedoria para tudo o que está acontecendo. E aqui, só é importante a gente notar que nessa pesquisa, antes, né, no contexto das empresas humanizadas, nós tínhamos aí um olhar mais forte para o ser humano, para a parte social, cultural, natural. Depois que aconteceu, o que está acontecendo com o contexto da pandemia, o foco ficou direcionado bastante forte para a saúde, para a parte financeira, para a manufatura e a parte intelectual de buscar soluções, né? O que eles estão trazendo também é que, assim, antes o humano estava em primeiro lugar, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento dos níveis de consciência, de inteligência, de conhecimento, de trocas, e aí ele foi lá para sexta, 1, 2, 3, 4, 5, sexta posição, né? Cultural foi lá para baixo também, psicológico, natural. Então, o que ele está dizendo? Tudo bem, agora a gente está super preocupado em recuperar a saúde financeira da empresa, em ter saúde para compartilhar, ter pessoas vivas, né? Sem se contaminar pela doença, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com aquilo que eu estava me aprofundando e me conscientizando, que é o ser humano, né? Além do cultural, além de inovar, além de trazer. Então, assim, se a gente for fazer um resumo do que está acontecendo hoje no mundo, o maior foco veio para a qualidade das relações. Então, assim, estamos aqui nos conectando. Olha, eu tô me conectando com pessoas que há muitos anos eu não tinha me conectado. E a gente voltou a se encontrar numa sala de Zoom. Então, as empresas mandaram todos para casa, mas estão todas conectadas. Você tem que, Danilo, você tem que conversar com o seu cliente. Como que eu faço isso? Eu me conecto com ele por computador, mas eu estou fazendo essa conexão. O que as pessoas estão olhando mais? Eu preciso de acolhimento, eu preciso de atenção. Liderança precisa fazer esse papel, né? De acolhimento, de atenção, de carinho, cuidado, compaixão. Olhar para uma conexão mais social. A gente tem que olhar para a saúde pessoal e financeira e também cuidar e ficar atento dos pontos cegos. Ou seja, o ser humano, por que vocês acham que eu comecei esse treinamento ou essa palestra falando com qual sentimento que você está chegando aqui, né? Eu preciso entender qual é o sentimento que você está chegando para a gente poder lidar de uma forma mais próxima, mais acolhedora. Tudo bem, gente? Eu estou falando muito rápido, estamos juntos. Não, tá bom. Normal. Posso continuar? Então, a gente sabe que agora o foco são as questões de sobrevivência do negócio, né? Mas a gente precisa olhar como diferencial competitivo no futuro o lado humano, a questão do treinamento, dos comportamentos, e não deixar que isso se torne frágil. Então, assim, só para trazer para vocês um dado adicional do valor econômico, olha só quantos sentimentos que foram provocados e trazido aqui uma pesquisa
que nós temos aqui, num primeiro grau, a desconfiança para o brasileiro. Por que desconfiança? O que está acontecendo? O governo fala uma coisa, depois o ministro da Saúde fala outra, depois o não sei quem fala outra, o Bolsonaro isso, não sei o quê. Tem uma desconfiança, por quê? Está desalinhado os valores. Vocês conseguem perceber um alinhamento de valores lá do governo? Vocês conseguem ver isso? Gigante. Vocês conseguem ver? Oi? Gigante. Não tem alinhamento de valores, tem? Não tem. Desconexo. O que acontece com o nosso país e a nossa população, que infelizmente muitos não têm essa condição que nós temos de conhecimento, de internet, de buscar, de aprender? Fica todo mundo perdido, não sabe o que vai fazer. Vamos levar isso para dentro das organizações, dentro da empresa, vocês como líderes. Se eu não tenho uma conexão de valores, de propósito e claridade nas minhas falas, e se eu não sou walk the talk, ou seja, se eu não falo e não ajo de uma forma similar, eu vou gerar desconfiança dentro da organização. Vocês acham que isso faz sentido? Faz sentido para vocês isso? Faz, total. Então, como que eu posso mudar essa estatística no nosso time e com os clientes? Porque, assim, todos nós estamos impactados. Muitas vezes a gente vai numa gangorra, né? Será que eu vou ter emprego? Será que eu não vou? A causa da ansiedade é a gente mirar coisas para o futuro ou pensar no passado. A gente tem que tentar estar no momento presente, no aqui e agora. O que eu posso fazer agora? Como que eu posso transformar agora, né? Aí eu trago aqui para vocês, que é algo que eu vou explorar com bastante intensidade com a equipe do Acre, que é a metodologia do Richard Barrett. Ele fala dos 7 níveis de consciência da liderança. E aqui a gente pode trazer os 7 níveis de consciência das pessoas também, né? Então, quando ele fala, se vocês perceberem, notarem, a primeira pirâmide, ela é do Maslow, que ele fala da questão de sobrevivência, de relacionamento, autoestima. Essa primeira pirâmide, como que vocês acham que está neste momento atual? Como que vocês acham? Vocês acham que está equilibrada? Vocês acham que está desequilibrada? Está na base da pirâmide agora. Está na base da pirâmide, isso aí. Desceu a preocupação lá para a saúde e para os princípios básicos. Verdade. Olha, tem gente que não tem dinheiro para comer, sabe? Eu vi esses dias, é muito fácil falar, fica em casa, não sai, você abre a geladeira, tem comida. Você liga para a comida chegar até você, ela chega. Mas é aquela pessoa que não tem dinheiro, ela está aqui na base da pirâmide, né? Ela não tem comida na casa dela. E muitos de nós, e eu não me excluo disso, fica temeroso e pensando assim... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, acho que estava acionado. Vazou áudio de alguém que está tá. Tá bem. Então, muitos de nós perguntam assim, será que vai ter cliente depois? Será que depois que tudo isso acabar vai normalizar? São pensamentos que podem vir toda hora, não é? Vocês possivelmente devem ter se questionado sobre isso. As coisas estão mudando. Com certeza elas não serão como eram antes. Elas mudaram. Mas não quer dizer que vão ser piores. Simplesmente serão diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu estou na base da pirâmide, eu não vou entender alguém que tem um pensamento de serviço abnegado. Fala assim, olha, eu tenho X, mas eu compartilho, eu troco, né? Isso daqui é importante a gente saber quais níveis de consciência nós estamos e, ao mesmo tempo, por exemplo, tem um assessment disso. Eu posso compartilhar com vocês, vou me usar como exemplo. O meu está do nível 4 até o nível 7, representados. Né? Então, assim, isso significa o quê? Significa que ou eu já tenho os 3 primeiros níveis, que é sobrevivência, relacionamento, autoestima, tranquilos, tudo bem, ou eu tenho isso no meu ponto cego e não estou enxergando.
né? Então, por exemplo, num momento como esse de crise, eu poderia vir aqui para a parte de sobrevivência e falar, ai, será que eu vou ter trabalho? Ai, será que vai... E eu não dormi com essa preocupação. E fico com a minha cabeça lá no futuro, esqueço de viver o presente e de fazer o melhor que eu posso. Então, o que eu estou fazendo hoje, que é o melhor que eu posso? Eu criei uma jornada do autoconhecimento na internet, então 2 vezes por semana eu tenho lives sobre autoconhecimento às 3 horas da tarde, na terça e na sexta. Eu criei um canal de pontos de vista, trazendo pessoas falando sobre a linguagem da empresa. Eu me coloquei como mentora disponível no LinkedIn. Então, assim, o que a gente pode fazer aqui dentro de casa? Eu posso olhar quais são os possíveis clientes, como que eu vou chamar a minha equipe para conversar, como que a gente pode criar uma estratégia juntos, a partir de valores comuns. Então, o que eu posso fazer além do que eu estou fazendo hoje, né? E aí, eu estou convidando vocês a olhar aquilo que eu posso focar hoje. Eu posso focar no nosso propósito. Qual é o propósito de existir da Remax? Qual é o meu propósito de vida? Para que eu estou aqui? Né? Qual é a razão? Porque, assim, vocês sabem que tem muitas empresas que, depois disso acontecer, vão fechar e não vão aparecer mais. Por que será? Porque elas não tinham um propósito maior para a comunidade, para as pessoas, de uma forma em geral. Né? Então, a gente precisa olhar que nós estamos na era da humanização. Então, nós temos que fortalecer conexões, ainda mais vocês que trabalham com conexões. Né? Eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu parceiro de trabalho, aquele que está na mesma região ou que não está na região. Eu tenho que olhar junto, construir junto, ser cooperativo. Senão, eu não vou estar pronto para esse novo normal. Né? Quando a gente fala de propósitos, se a gente for falar de propósito individual, eu preciso olhar para aquilo que, da minha profissão, o que me toca mais, o que me pagariam para fazer, porque eu faço bem, eu tenho vocação, eu tenho talento com aquilo, eu converso com as pessoas, eu sou comunicativo, né? Eu sou uma pessoa que cria conexões. Quais são os meus talentos? Quais são os meus dons? Qual que é a minha missão? O que o mundo precisa? Uma pessoa, na hora que eu entrego a casa para ela, eu entrego o sonho da vida dela. Ela está vivendo no melhor lugar, que é aquele lugar que ela sempre sonhou. Eu estou vendendo sonho para ela. Eu estou ajudando ela a encontrar o sonho, assim, se deparar com o seu próprio sonho, né, e viver aquilo. Então, quando a gente fala de propósito, ele tem que ser inspirador, ele tem que motivar as pessoas. A pessoa precisa acreditar que ela precisa buscar mais conhecimento. E isso vai fazer com que ela tenha resultados mais positivos. Né? Fiquem tranquilos que depois eu vou mandar isso daqui para vocês. Tá bem? O Acre depois destina para vocês. Uhum. Aí eu vou convidar o Acre a me ajudar a separar por salas 3 pessoas, e eu quero convidar vocês a conversarem sobre como nossos valores poderão sustentar os comportamentos para alavancar nosso negócio e fazer a diferença. Como nossos valores poderão sustentar os comportamentos para alavancar nosso negócio e fazer a diferença. Vou pedir para vocês tirarem uma foto da tela, para vocês terem essa pergunta com vocês. Vocês vão sair em salas agora que o Acre vai separar vocês. E eu vou convidar vocês a conversar sobre isso. Tá bem? Já foram criadas as salas, já. Então, pode ir e a gente vai conversar. Vocês têm que ingressar nas salas ali. Eu acho.
Pessoal, vocês ingressaram nas salas simultâneas? Vão ser 3 pessoas por sala. Acho que vocês têm que clicar em ingressar. Eu não entendi, Acra. A gente criou algumas salas simultâneas para vocês conversarem entre vocês, para fazer essa atividade que ela colocou. Sim, mas o que eu devo fazer? Boa pergunta aqui. Aqui para mim aparece salas simultâneas, eu tenho a sala 1, sala 2, sala 3, tem 3 pessoas em cada, e do lado tem um botãozinho que chama ingressar. Não sei se aparece alguma coisa para vocês clicar nesse ingressar. Aqui embaixo tem o chamado, lá no menuzinho, em Breakout Rooms. Eu não sei se quem está no celular, eu não sei se vai conseguir acessar dessa forma, mas é só clicar ali, daí colocar ali Join Breakout Room. Daí é na sala simultânea. Mas aí é para entrar lá e conversar, né, gente? O que é para fazer? Entrar lá e conversar. Não, mas ela colocou atividade. Lembra que ela colocou ali uma atividade? Não, lá dentro não tem nada. Eu estava na sala agora, voltei para a sala principal, mas lá não tem atividade nenhuma. Então, peraí, então vou fechar todas as salas para a gente entender de novo, para voltar a falar com ela. Peraí. Jonathan, me explica de novo, por favor. Agora ele fechou as salas simultâneas. Eu fechei a todas porque senão não tá funcionando, ver se a gente volta para ela. Porque não tinha atividade nenhuma. Eu estava lá com mais uma pessoa, mas aí essa pessoa saiu também. Tá, vamos ver então. Eu acho que eu não soube. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo esse negócio de sala simultânea. Cris, serve para aprender, né, Acre? Isso é bacana, cara. É uma ideia bem show. Eu adorei. Vocês gostaram? A gente não conseguiu, Cris. Eu não consegui. Não acredito. Não. Eu fiquei sozinha na sala também. O que eu devo fazer? Que pena. Eu e a Tereza batemos um bom papo, né, Tereza? Foi. Cristiane, era só conversar, era só bater papo ou tinha alguma atividade que ia aparecer pra gente? Não, falar dos valores. Olha, Vamos lembra repetir. que eu fiz a pergunta, olha, discussão em trios, e depois acesse como nossos valores poderão sustentar os comportamentos para alavancar nosso negócio e fazer a diferença. Até convidei vocês a tirar uma foto desse slide, lembra? Eu não consegui falar, estava falando com a Úrsula e de repente não deu tempo. Não deu tempo, Úrsula. Deu um tempinho para a gente falar alguma coisa. Consegue abrir de novo, Acre, para agora todo mundo entendeu que é só conversar mesmo e vamos lá. Esse assunto? Agora, peraí. Não, Acre... Então, vai repetir? Vai fazer de novo, Acre? A Cris quem manda. Sim, eu acho que a gente está no tempo, né? Tá, Tem tempo? Vamos lá, tem sim. Então, vamos lá. As mesmas salas. Vamos entrar na sala de novo, então. Vamos lá. Só quem entrou, acho que fala para os demais como que entra aí. Se tem que clicar em alguma coisa. Eu que estou excluído das salas aqui. Eu quero entrar em uma sala, estou me sentindo excluído. Olá, Acra. Tô brincando. Oi. Ô, Acra. Oi. Eu tô pelo celular e o meu não entrou em nenhuma sala e não apareceu nada também. Não sei se é porque eu tô no celular. Deixa eu ver se aparece você aqui para mim, Rafael. A primeira vez entrou, só que perdeu a conexão. Eu vou te atribuir aqui a sala 4, aqui junto com o Jonathan, tem você e tem mais algumas pessoas que estão sem sala. Eu vou atribuir vocês a algumas salas, ó. Você foi, Andréa Arnold. Estou atribuindo também uma outra sala junto com a Lúcia na sala 7. Peraí. Acra, pode me acrescentar numa sala também que eu não estou em nenhuma. Eu estou vendo aqui, Genaro. Vou botar na mesma sala 7 aqui. E a Madalena também, que não está em nenhuma sala. Deixa eu colocar numa sala que tenha 2 pessoas, sala 8. Ó, tem pessoas que não ingressaram, pessoal. Vocês têm que ingressar lá. Dá para ver aqui quem ingressou na sala e quem não ingressou. Você dedo duro. Peraí. Madalena, sala 8. Então vamos lá. Ó, a Leide precisa ingressar. Caíto precisa ingressar. Matheus Brandão. Mafalda. Lúcia, Legnani, Madalena. Tereza. Josué Mendonça e Léo, vocês precisam ingressar aí.
Falei que ia ser dedo duro, viu só? Oi. Olá. Quando eles retornarem, eles voltam para cá? Você não está em nenhuma sala? Você tem que entrar na sala lá embaixo, lá, salas simultâneas. Não, não entrei. Entra lá então. Você está numa sala. Vai ficar muito tempo lá? Não, entra ali, Déia. Você já está aqui na sala 10, tá a Cristiane e o Genaro na mesma sala. Só você clicar em ingressar na sala. É que eu estou no celular, eu não tenho essa opção de ingressar na sala. Clica em algum botão para ver o que aparece para você. Compartilhar, interromper, participante. Ingressar, você não tem o ingressar? Falou, aliás, aquele rapaz, ele está no celular. Ah, mas tranquilo, eu vou responder um WhatsApp que eu tenho aqui agora. Depois daí, quando eu voltar para a tua sala, eu estou aqui já. Pode ser? Ok. Porque ela falou que era pouquinho tempo, né, na simultânea. Agora apareceu que estava simultânea. Vamos lá. Se você conseguir entrar, entra. Você que é coach, você vai ajudar, inclusive. Oi, Aka. Oi. Léo? Tudo bom? Bom, Léo. Bem. Chegou a ver minha mensagem aí no bate-papo? Ainda
Ah, não vi não. Deixa eu ver aqui. Eu te mandei uma mensagem aí. Eu estou em trânsito, agradecendo a você e a palestrante aí pelo aprendizado, mas só que eu não poderia, dizendo que não poderia participar da dinâmica. Tranquilo, irmão. Obrigado. Maravilha. Obrigado, viu, cara? Obrigado a você também. Valeu. Estou vendo a Acra. Já voltou a Acra? Eu não entrei em sala nenhuma, na verdade. Estou aguardando todos. Ah, você ficou fora da sala? Fiquei excluído. A gente achou que era para voltar. É que tem que ficar colocando as pessoas na sala, ficam entrando e saindo, aí tem que ficar gerenciando isso aqui. Sala 5. Não gostei dessa brincadeira de ser anfitrião, prefiro ser participante. Você prefere? Claro que você não tem jeito, agora você já virou quase que um youtuber. Quase, né? Bem longe. Já vai ser um... Eu li que você quer escrever um livro. Eu prefiro comprar você pronto. Um dia sobre... Não, que você queria fazer um livro, te chamaram para fazer um capítulo de um livro. Na verdade, foi aquele livro que o Remo fez também, A Chave da Venda do Imóvel, né? Do Felipe Adalto. Ele fez o convite, na época foi bem a transição que eu estava indo para Santa Catarina com 1 milhão de coisa na cabeça e 2 empresas para tocar e não consegui fazer. Esqueci, na verdade, de dar um retorno. E só me lembrei quando eu vi o livro já pronto. Eu falei, poxa, que vacilo. Mas... Tem muita história para contar agora. Nossa, tem muita história. Tem um monte. A sua tela tá de lado, tá? Tá virada. Acho que tá com... Eu acho que eu tô vendo se eu vou coisar. Assim, porque eu tô com o telefone deitado. Agora você tem que virar ele sentido horário, eu acho. Melhor. Porque eu tava carregando. Ah, tá. Porque puxa muito. Gostando da dinâmica? Da dinâmica não, tipo, da palestra? Bem interessante ela, bem interessante. Uma visão bem legal, né? Na verdade, eu estudo PNL há 3 anos já, Programação Neurolinguística, e eu fiz psicologia. Então, assim, eu entendo um pouquinho da questão de critérios, valores, mas isso é muito importante nesse treinamento. Com certeza. É muito importante. Você vai dar ele aí na Remax de Santa Catarina? Vamos fazer um trabalho de 6 meses aqui agora, com todo mundo. Liderança primeiro, depois toda a equipe, para deixar todo mundo alinhado, né, na mesma visão, mesmos valores, mesmo... Quer dizer, dentro dos valores individuais de cada um, tentar buscar pontos de convergência, né, para a visão da empresa, os valores da empresa, né? Ou seja, nossos valores de foco, de parceria, né, de ética, excelência, aprendizado, comprometimento. Se a pessoa individualmente não tem ou não acredita nisso, fica difícil que ela vai ter sucesso na companhia que tem isso como um princípio, né? Não adianta. Aí eu ia até perguntar para ela se isso também, eu acho que passa muito pela seleção, né? Ah, sim. Porque, na verdade, valores são um conjunto de crenças que você tem na vida, né? Você adquire até os 7 anos, que elas ficam lá guardadinhas, mas às vezes elas vêm. Verdade. Obviamente que você pode treinar a partir do autoconhecimento, você pode mudar. Falar assim, eu estou fazendo isso e se às vezes você tem outra crença, você tem que puxar ela, ao longo da vida você vai puxando. Verdade. O Jack Welch, que é o pai da gestão, ele comenta que ele chama de behaviors, de comportamentos, né? Ele fala que valores são comportamentos que as pessoas precisam ter, se está ou não adequado com os comportamentos dela. Ou seja, se eu não tenho um comportamento ético, se eu não tenho um comportamento de aprendizado, de busca pela excelência, ou de fazer parceria, se isso não é o meu comportamento, eu dificilmente vou ter sucesso numa companhia que prega isso como esses princípios. Né? Então, além da crença, externar essa crença em comportamento, em ações. Né? Mas aí eu acho que passa muito pela questão também isso que eu falo, da seleção, né? Eu muitas vezes na minha vida eu errei por seleção. Sem dúvida.
A Madalena que eu diga, né, Madalena? Na Caixa Econômica deve ter visto isso quantas vezes, né? Ainda mais que a Caixa troca o tempo inteiro. Você está aqui, daqui a pouco você está ali, daqui a pouco está lá, e entra gerente, sai gerente. Não deve ser fácil de ter esse alinhamento, né? Deve ser muito complicado. Muito difícil mesmo. Eu não sei se a gente já pode... Acho que coisa que parou. Deixa eu tentar falar com a Cris aqui pelo WhatsApp, porque eu não sei se já é... Acho que eu voltei errado. Falaram lá que a gente tinha que voltar. E aí as meninas estavam comigo, sumiram. Então vou fechar as salas aqui. Então fechei a sala para todo mundo aqui. Vamos lá. Eu não sei porque a minha eu voltei. Era alguns minutos só, né? Como não aparece ela para mim enquanto está nisso. Ela tinha falado 3 minutos, aí então, nós voltamos. Show. A gente voltou, né? Aí você apareceu, e agora? Ah, dessa vez deu certo? Oi? Dessa vez deu certo? As salas funcionaram? Acredito que sim. Todo mundo se encontrou? Como que foi essa experiência? Abre o microfone para mim, por favor, deixa eu ouvir vocês. Para mim foi ótimo. Eu conversei com uma menina de Juiz de Fora, ela também tem pouco tempo de remar. Então, nossas cidades são próximas, foi muito bom. E além do que Oi? E além do que a gente conversou sobre os valores, né? E quais são os valores que, na opinião de vocês, Madalena, serão fundamentais neste momento para colocar em prática? Ah, tá. Não, nós não conversamos sobre o valor, cada valor em si, não. Nós conversamos foi sobre como os valores eles estão arraigados na vida da gente e como isso faz a diferença, entendeu? Então, se você é uma pessoa que você tem valores fortes e firmes, isso vai te ajudar a ter sucesso, e não desviar do seu caminho, tá? Obrigada, Helena. Posso convidar o Genaro e a Andréia para comentar sobre o que a gente conversou? Eu acho que vai ser legal trazer, depois a gente passa para a próxima. Vocês podem comentar, Genaro? Andréia? Sim. Bom dia a todos. O que nós comentamos foi a respeito de autoconhecimento, que é fundamental para que, a partir de um estado de equilíbrio e busca de como nós somos, como nós devemos agir, nós possamos, através desse equilíbrio e esse conhecimento, procurar auxiliar outras pessoas, procurando identificar quais são as necessidades dessas pessoas como pessoas e também como profissionais. Muito bom, Genaro. Andréia, você quer comentar? Cadê a Andréia? Acho que ela caiu. Bom, foi bom, então, essa experiência para vocês? Foi legal? Sim. Então, eu vou continuar aqui. Posso? Tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Na verdade, Madalena? É Úrsula de Juiz de Fora. Úrsula, oi, Úrsula, desculpa. Porque, na verdade, os nossos valores são originados das nossas crenças, né? Que a gente adquire até os 7 anos de idade. Então, essa questão de valores, como eu vou agir a partir da Covid, a partir do que acontece na minha vida, dentro da minha empresa, passa muito pela parte da seleção? Olha, eu tenho um ponto eu selecionar a pessoa. Continua, termina. Hã? Continua, termina. Seleção, se eu selecionar a pessoa. Fazer uma seleção correta. Sim, a seleção ela passa diante dos valores. É importante a gente perguntar. Inclusive, eu posso até destinar para vocês um link para vocês depois saberem quais são os seus valores. Sabe essa pirâmide que eu passei de Barrett? Ela vai trazer lá
os valores, quais são os seus valores, as escolhas que você fizer. Você pode utilizar até isso para a seleção das pessoas, para você saber onde estão os seus valores, os valores das pessoas. Se tem crenças limitantes, se tem entropia que não deixa fluir o valor dessa pessoa ou não. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Mas tem um ponto de vista diferente de você com relação aos valores e crenças, né? As crenças, elas podem mudar ao longo da vida. Eu posso, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tenho até uma coisa para dizer que não é nada bonito, mas eu mudei o meu comportamento, eu mudei as minhas crenças, né? Eu sempre gostei de animal, mas quando eu era muito jovem, e o contexto, né, da sociedade, a gente não tinha essa visão que garrafa PET, por exemplo, era poluidora, né? Então, uma vez eu tomei água e joguei pela janela, quando eu tinha 14 anos, uma garrafinha PET. Aí o meu primo parou o carro, voltou e falou, pega. Eu falei, o que é isso? Ele falou, isso entope bueiro, isso polui, isso não sei o que. Ele deu uma aula para mim de sustentabilidade. Eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou jogar garrafa PET e vou coletar tudo isso. Eu não gero lixo na minha casa, né? Por exemplo, hoje com 52 anos, eu adotei o veganismo por conta de sustentabilidade. Então, assim, a minha crença ao longo do tempo mudou. Os meus valores, eu adquiri novos. Então, esse, por exemplo, a minha crença de que eu não estava fazendo nenhum mal para o mundo se eu jogasse a garrafa PET pela janela, foi jogada completamente no lixo. E hoje eu tenho outras crenças e outros valores diferenciados, mais nobres, talvez, do que lá quando eu tinha 14 anos, né? Então, assim... Você ressignificou, né, Cris? Eu ressignifiquei. É isso aí. Eu ampliei, eu gerei mais consciência a partir daquele olhar, né? Muito obrigada, André. Você quer continuar? Eu gostei do que você trouxe junto com o Genário na nossa conversa. Tá, eu posso contar um resuminho rapidinho, como eu cheguei até aqui, que tem muito a ver com meus valores? Vamos lá. Então tá, dia 23 de março é meu aniversário, este ano, e eu fui desligada da empresa que eu trabalhava exatamente dia 23 de março. Aí, o que acontece? A primeira frase que me veio na cabeça foi, meu Deus, isso não é coisa de Deus, em plena pandemia, no auge, eu ser desligada. Aí deu um choro normal, mas 2 horas depois ressignifiquei tudo isso, voltei para dentro de mim, resgatei meus valores, resiliência, foco, aprendizado. Vamos lá, o que acontece? No mesmo dia de noite eu já comecei a olhar sites, já reavaliei todo o meu currículo, já comecei a largar nas agências. No outro dia, 7 horas da manhã, eu já estava focada, mas focadíssima em largar currículo e ver os melhores lugares. Eu também estou morando em Santa Catarina somente há 6 meses. Tenho 2 filhas, tenho uma sobrecarga bem grande de responsabilidade agora. Venho de um termo de relacionamento também de 18 anos, então eu tenho toda uma bagagem junto comigo que eu trouxe do Rio Grande do Sul para cá. Mas, assim, o que eu sempre tenho para mim, a metáfora da minha vida, sou filha de agricultores, que meus pais sempre diziam, tudo que se planta, colhe. Tudo. Então, isso eu levo para minha vida, desde a faculdade, de tudo. Planta que tu colhe. Comecei a plantar. E logo em uma semana apareceu o Tom da In-House, a gente conversou. No momento, ele queria um cargo administrativo. Vamos lá? Sou formada em recursos humanos, mas vamos para administrativo, que eu também tenho competência para isso, já fiz esse segmento também. Aí o Tom não quis, não era o perfil que ele procurava para mim. Aí eu viajei para o Rio Grande do Sul com meus pais, na outra semana o Tom me ligou de novo. Teve uma ideia para mim, viu dentro do meu perfil, não tinha nada a ver com o cargo que eu me candidatei. Só para vocês entenderem, às vezes as oportunidades vêm dentro das entrelinhas. Porque a primeira entrevista que eu tive com o Tom não era para o cargo que eu estou hoje dentro da empresa dele. Hoje eu estou de broker. Ele viu o meu perfil dentro de uma entrevista com outro cargo que ele precisava naquele momento. Aí o Tom me chamou de novo, eu voltei para Santa Catarina, a gente conversou, fechou.
e graças a Deus está muito bom, a parceria está bem legal. Estou crescendo bastante na in-house com ele junto. Estou recém começando, então tenho uma jornada toda pela frente, mas tudo baseado dentro dos meus valores, que é muita resiliência. A vida inteira eu tive que ter resiliência. Aprendizado eu nunca tirei da minha vida. Terminei minha faculdade, já penso em fazer minha pós. Sou formada, tenho todos os cursos que eu posso, eu estou tentando entrar. Às vezes financeiramente não consigo, mas se eu consigo eu vou entrando. Então, assim, valores é uma coisa que a gente adquire com o tempo, mas é muito de casa também, entendeu? Então, metáfora da minha vida. Planta, vai colher. De alguma forma tu colhe. Às vezes não está exatamente dentro do que tu se candidatou, do que é o teu propósito, mas está alinhado com a tua energia. E eu sempre falo aqui pro Tom, o que ligou nós foi a energia, totalmente. Vem a Remax hoje, eu até comentei com a Akron, vem ao encontro de tudo que eu procurava e o que eu tinha tentado dentro do coach. Então, para mim, juntou. Então, eu acredito que eu vou fazer parte da família Remax, com certeza. Você já é parte, e é muito. Já é. Sucesso! Ai, que triste, obrigada. Glória, parabéns, Andréia. Seja bem-vinda conosco. Inspiração também, né? Uma bela história. Parabéns. Vocês, agora são 11h30, né? Eu gostaria de ter mais 5 minutinhos com vocês. Isso é possível? Sem dúvida. Bem tranquilo. Então tá. Só para a gente fechar essa conversa, muito obrigada, André, pelo seu depoimento. Muito legal. Só para lembrar, quais são os valores da Remax, né? Ética, resiliência, parceria, foco, aprendizado, comprometimento, né? Então, assim, tudo que você foi trazendo, Andréia, percebe-se que existe um alinhamento dos teus valores pessoais com os valores da Remax, né? Energia, né, Cris? A gente encontra o que a gente prospecta pra gente. Então, quando eu fiz coach, eu nem imaginava que um dia eu teria uma oportunidade dentro de uma organização tão grande quanto a Remax, e hoje agregou. Então, de repente, lá eu não entendi o porquê que eu fazia, e hoje é a resposta. Gratidão. Queridos, eu só queria trazer para vocês uma frase: engajar é despertar a sede por conhecimento, lifelong learning. Então, a gente vai ter que aprender a vida toda, ainda mais com todas essas mudanças que vieram de uma forma abrupta, né? E muito rápido, a gente teve que se reconectar, reinventar e refazer. Então, a gente precisa estar o tempo todo instigando em nós mesmos e no outro, conhecer a prática, né, dos valores a partir do propósito, dando sentido para a vida. Então, eu tenho tudo que eu sinto tem que fazer sentido. Eu quero agradecer imensamente a vocês por esse momento. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma a vocês com o que eu trouxe de temas. Depois eu gostaria de ter um feedback de vocês. Depois ou agora, se vocês quiserem falar, se vocês tiverem tempo, fiquem à vontade para me falar como que foi esse bate-papo com vocês, se valeu a pena, se agregou, como que agregou. Sem dúvida nenhuma. Para mim, como a gente conversou algumas vezes, eu acho que é a base de tudo, né, Cris? Esse bate-papo que você fez hoje, esse alinhamento de visão, missão, valores individuais, não apenas aqueles quadrinhos que ficam pendurados na parede das companhias, né? Mas quando a gente entende de fato o que são cada um, que representa isso, acho que é essencial. Úrsula, eu consegui responder para você a sua pergunta? Não, conseguiu, porque até, na verdade, foi um questionamento que eu até poderia ter feito depois, porque eu sempre tive muita dificuldade nessa questão de fazer o recrutamento, né? Na questão da seleção, entendeu? Por não saber falar não. Muitas vezes por não saber falar não. Então, eu acho muito importante realmente que a sua equipe esteja engajada dentro dos valores da sua empresa.
E foi muito bom, foi excelente, assim, vai abrindo a cabeça, assim, cada dia você vai abrindo mais, e essa questão do autoconhecimento é muito importante. Muito obrigada. Você falou uma frase que eu ia até falar agora, eu esqueci, que é bem interessante. Não, isso exatamente também é fazer o que você fala, né? Fazer o que você fala. É o walk the talk. Igual o Acra falou agora, não adianta as empresas com aqueles quadrinhos e não fazerem aquilo realmente está escrito. Não adianta nada. Eu só enfeitando. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente a você, Acra, e a todos por estarem aqui comigo, né, conosco. Espero que tenha sido proveitoso. Se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram. Lá eu tenho... Oi? Já entrei aqui e já segui. Que ótimo, Tereza, muita gratidão. Lá eu tenho, ontem mesmo eu acabei de divulgar uma jornada do autoconhecimento. Tem profissionais incríveis que eu entrevisto, é toda terça e sexta, às 15h. Então, vocês fiquem atentos, porque lá tem muita possibilidade da gente bater papos profundos. Geralmente, o palestrante, a gente interage, né? Uns 45 minutos, e depois a gente abre para perguntas, tal. Então, serão muito bem recebidos. O meu site é Aluri Desenvolvimento Humano. Eu vou compartilhar com vocês depois esse material, esse conteúdo para vocês terem com vocês. Também temos Facebook, LinkedIn. E o LinkedIn e o Instagram estão no meu nome, que é Cristiane Maziero. O Instagram é Coach Cristiane Maziero, porque eu sou coach também, além de ser facilitadora de treinamentos e tudo mais, tá bem? Vocês podem ficar com meu... Oi? Do canal Pontos de Vista também. Canal Pontos de Vista também. Ele mudou um pouco os horários e os dias, né? Mas se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão saber quais são as pessoas que eu vou entrevistar, e o horário, o dia certinho, tá bom? Eu vou deixar aqui no chat para vocês o meu e-mail pessoal, que é crismaziero@aluridh.com.br, e o meu WhatsApp 11 998781452. Eu quero agradecer a você, Acra, e a todos vocês que aqui ficaram comigo nessa 1h e pouco. Tá bom? Igualmente. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Obrigado a todos vocês, pessoal. Tchau, Fiquem bem, gente. Obrigada. Obrigada, Acra. Obrigado também. Até a próxima quarta. Obrigada. E hoje, aproveitar o merchan. gente. Hoje a gente tem uma live com o nosso fundador lá, com o Renato Teixeira, o homem que trouxe a Remax para o Brasil. Vai ser bem legal, às 18h, 18h. Ele deu É mais tarde, então. Ele deu uma entrevista para o Valor. Eu ia trazer aqui, mas acabou não dando tempo. A entrevista foi do Peixoto, que é o CEO, que é o presidente. Esse que eu tô falando o Peixoto. É o conselho, é quem trouxe a Remax para o Brasil. É super legal a visão dele. Maravilha. Até mais tarde, então. Beijo a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me mandam um feedback, curtam, coloquem observações no meu WhatsApp e tudo, tá bom? Um beijo. Pode deixar, Cris. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.